Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Nós hoje vamos fazer uma reflexão sobre o Dia de Todos os Santos, né? Sobre esse grande chamado de Deus para nós, que é a santidade. Então, me chamo Adriana, faz parte da comunidade da Veiré, e nós vamos começar esses momentos de reflexão com o nosso canal no YouTube. Então, eu queria refletir, né, sobre o Dia de Todos os Santos, essa solenidade que fica vizinho a um outro dia muito importante, que é a celebração aos fiéis defuntos, né? Dia de finado. Então, é um dia de celebrar a festa dos santos, daquilo que nós vamos construir aqui, e um dia de pensarmos também na nossa Páscoa eterna, o que nós construímos aqui para colher lá, né? A forma que nós vivemos aqui e a forma que nós vamos herdar o reino dos céus. Então, são essas duas realidades que fazem parte, né, da vida de todo cristão. Olhando para nós devemos lembrar que a santidade ela é a nossa vocação primeira. E lá em Efésios, São Paulo, né, São Paulo ele fala para nós, na sua carta aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 4, ele diz: Ele, Deus, né, nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amor. Então Deus nos escolheu desde sempre para nós vivermos a santidade. Então a santidade ela é a nossa vocação primeira. É a vocação pela qual nós fomos criados, nós fomos chamados à vida e à vida plena. Nós fomos criados para a felicidade junto de Deus. Deus não criou ninguém para a perdição, e sim para a plena realização e para todas as nossas potencialidades. Isso se confirma quando São João, lá no seu Evangelho, no capítulo 10, no versículo 10 também, diz que Jesus ele veio para que nós tivéssemos a vida, e essa vida em abundância, em plenitude. Então, Deus nos criou para a vida plena, para a felicidade nele. É, e em Jesus nós temos essa plenitude da graça, da qual também nós fomos chamados a viver. A solenidade de Todos os Santos, ela indica uma perspectiva na vida do ser humano marcada pela fé. Pela fé. Uma vida de fé, uma vida dedicada, uma vida entregue ao Senhor. E a santidade nós precisamos compreender que ela é para todos. Não só para uns e outros não, só para quem foi canonizado, beatificado, não. Para quem subiu aos altares. Aí são outros critérios, mas a santidade ela é para todos. Né? E nós, nesse tempo, somos testemunhas, né? Vimos vários santos se levantarem e também irem aos altares, como o nosso Papa João 23, como o nosso querido Papa João Paulo II, a Irmã Dulce e tantos outros, né? Que nós testemunhamos. Quem é da renovação carismática e das novas comunidades também deve lembrar do Padre Léo, né, que está nesse processo na tentativa de beatificação, né, todo esse processo que demora, mas nós convivemos com santos, né, e Deus te chamou à santidade, você e eu, Deus nos chamou à santidade. E a santidade ela é um caminho que percorre as bem-aventuranças, mas na direção daquele que é o bem-aventurado, Jesus. Jesus é o bem-aventurado. Então a santidade ela é essa vocação universal. E ela começa nas coisas simples, nas coisas pequenas. E aí eu queria trazer para vocês um relato do Papa João 23. Ele vai escrever no seu diário íntimo 10 caminhos que ele escolheu para viver a santidade. De uma forma simples, lembrando Santa Teresinha. Santa Teresinha dizia que é preciso viver o hoje. E João 23 entendeu muito direitinho essa questão de viver o hoje. E eu queria ler para vocês cada um desses passos que eu escrevi aqui, coloquei aqui para poder ler na íntegra como o Papa João 23 escreveu.
E ele disse assim, ó. Primeiro, procurarei viver pensando apenas no dia de hoje. Ou seja, como dizia Santa Teresinha, só tenho hoje. Para te amar, Senhor, só tenho hoje. Para a santidade, nós só temos o hoje. Para as nossas escolhas, nós precisamos entender que nós temos apenas o hoje. Segundo ponto de João 23. Hoje e apenas hoje, procurarei ter o máximo cuidado na minha convivência. Ser cortês nas minhas maneiras e a ninguém criticarei, nem pretenderei melhorar ou corrigir ninguém à força, senão a mim mesmo. Não adianta tentar empurrar de goela dentro a santidade na vida das pessoas, querer a mudança. Não, o testemunho fala mais. Terceiro ponto de João 23. Hoje, apenas hoje, serei feliz, na certeza de que fui criado para a felicidade. Não só no outro mundo, mas também neste. Nós, irmãos, fomos criados para a felicidade. E é isso que João 23 vem lembrar para nós. Hoje nós devemos construir esse plano de felicidade. O quarto ponto, ele vai dizer: hoje e apenas hoje adaptar-me-ei às circunstâncias, sem pretender que sejam todas as circunstâncias a se adaptarem aos meus desejos. Ou seja, adaptar-se àquilo que surge no novo, né? Coisas que fogem daquilo que é do nosso controle. E nós também não podemos viver somente pautados nos nossos desejos. Quinto ponto de João 23. Hoje, apenas hoje, dedicarei 10 minutos do meu tempo a uma boa leitura. Por que isso? Porque ele entendia que assim como o corpo precisa de alimento, a alma também precisa. Então, começaria com esses 10 minutos do hoje para tentar ser fiel, para cumprir, para ler um bom livro, a vida dos santos, a Bíblia, né, documentos da igreja, fazer uma leitura edificante, que produza fruto, que alimente a alma. Olhe bem, ele diz 10 minutos. Sexto ponto. Hoje, apenas hoje, farei uma boa ação e não direi a ninguém. Porque a santidade se constrói na intimidade, na humildade, né? Não precisa subir os telhados e avisar, não. Então ele vai dizer: apenas hoje eu farei uma boa ação e que ninguém saiba disso. Sétimo ponto. Hoje, apenas hoje, farei ao menos uma coisa que me custe fazer. E se me sentir ofendido nos meus sentimentos, procurarei que ninguém saiba. Tentaria fazer algo que talvez fosse até contra os sentimentos dele, e que até o ofendesse, mas não se queixaria, não reclamaria e ninguém saberia. Ele ia viver aquela situação em Deus, na construção do seu projeto de santidade. Oitavo ponto. Hoje, apenas hoje, executarei um programa pormenorizado, fugindo assim da pressa e da indecisão, ou seja, escrever um plano lá no diário espiritual, lá no seu caderno, na sua agenda. O que é que eu tenho para hoje? Para fugir daquilo que é o improviso, daquilo que nos torna numa situação de indecisão, de constrangimento. Fazer planos, planejar de forma adequada, fazendo planos daquilo que a gente pode viver, né? Nono ponto. Hoje, apenas hoje, acreditarei que a providência de Deus se ocupa de mim como se eu fosse o único no mundo, independente das circunstâncias que eu possa viver. De repente, a gente tem um dia melhor, um dia mais ruim, um dia mais difícil, um dia de perdas, um dia de alegria, mas independente da situação que a gente estiver vivendo, que é que João 23 diz para nós, entender, confiar que a providência de Deus se ocupa de mim, como se eu fosse único na terra. E o 10º ponto do diário de João 23, hoje, apenas hoje, não terei nenhum medo de gozar o que é belo e de crer na bondade, sem medo de acreditar na bondade das pessoas e, acima de tudo, na bondade de Deus. Porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, porque Deus tem cuidado de tudo.
Porque se Deus nos chamou a viver uma vida de santidade, Ele próprio nos dará a graça de vivermos, nos dará a graça de nós desenvolvermos as nossas potencialidades, os mecanismos, o Espírito Santo nos dará para nós vivermos esse chamado de Deus, essa vocação primeira. A santidade, ela nasce nas coisas simples, nasce simplicidade, nasce no desejo de fazer o bem ao outro, nasce na prática da humildade, se desvencilhando daquilo que é o orgulho, daquilo que é para chamar a atenção. E é importante, lembrando que todos os santos é num dia, celebração de finados no outro dia, que é preciso viver bem aqui na terra para nós construirmos a eternidade, né? Viver bem o lado de cá para nos prepararmos para o lado de lá. Como diz Dom Alberto Taveira, grande mentor espiritual da renovação carismática. Nós vamos viver o lado de lá, nossa Páscoa eterna, onde nós vamos viver as bem-aventuranças do Evangelho, da festa de todos os santos, né? São Mateus, ele vai dizer para nós: felizes os pobres de espírito, felizes os de coração puro, porque deles é o reino de Deus. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Felizes os corações puros, porque eles verão a Deus. Então a pureza e a simplicidade é que nos vai abrir a grande perspectiva de ver a face do Senhor. Felizes os que agem em prol da paz, serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Felizes sois vós quando vos insultarem, vos perseguirem e mentindo disserem contra vós toda espécie de mal por minha causa. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa no céu. Pois assim foi com os profetas que vieram antes de vós. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Então esse evangelho é um caminho, como João 23 traçou esse caminho em busca de uma vida de santidade, de uma vida de recolhimento. As bem-aventuranças é um caminho para nós trilharmos um caminho de santidade, entendermos que eu e você somos filhos de Deus, chamados a viver esse projeto de Deus, que é a santidade, no seu estado de vida, no seu trabalho, na sua calça jeans, como dizia nosso querido João Paulo II, no seu jeito de viver, na sua juventude, na sua velhice, na sua infância. Deus te chama em qualquer tempo da sua vida para que você seja santo, para que você o responda com gratidão ao Senhor, com uma vida de santidade, de busca de santidade. E o Senhor nos dá o seu Espírito Santo para nos fortalecer nessa empreitada, nessa caminhada e para potencializar a nossa essência e nós voltarmos o nosso coração, o nosso olhar, a nossa vida para Deus. Então, deixemos que o Espírito Santo, nesse dia, convença o nosso coração a respeito da santidade, dessa vocação primeira de cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe, que a providência de Deus ela esteja sobre nós. E vamos rezar assim: não desanimo nunca, me abandono nos braços de Deus. Não desanimo nunca, me abandono nos braços de Deus. Não desanimo nunca, me abandono nos braços de Deus. E os nossos baluartes na nossa comunidade Aveiré, que são São Paulo e Santa Teresinha, rogai por nós. E São Miguel Arcanjo, aqui conosco, que ele nos defenda, que ele nos ajude, que ele seja o nosso protetor, o nosso amigo nessa longa jornada. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a graça de uma vida de santidade. Fiquem na paz, Deus os abençoe e até um próximo encontro.